Muito bom dia a todos, bom dia a todas. É um enorme prazer estarmos aqui hoje reunidos numa sessão especial do Sanofi Lab para fecharmos com chave de ouro o mês das mães, um mês que é especial para cada um de nós. Nós que pudemos comemorar com as nossas mães, com as nossas esposas, com todos que tornam esse dia um dia tão especial, um dia tão marcante na vida de todo ser humano. E a gente, melhor do que... usando isso como mote para que a gente possa realmente fechar esse mês, que foi um mês importante para nós, que traz muito do nosso propósito como indústria farmacêutica, nós que buscamos sempre transformar a vida das pessoas, mudar a vida das pessoas, a gente sabe como é importante o papel da mãe no cuidado do paciente, no trato do paciente, na busca por uma esperança, por uma qualidade de vida melhor, por um tratamento que seja mais eficaz, que transforme a trajetória de vida dos pacientes. Isso conecta muito com o nosso dia a dia, conecta muito com o nosso propósito, com aquilo que nos move, que nos motiva a trabalhar cada vez melhor. E nesse contexto de mês das mães e conectado àquilo que a gente vem tentando trabalhar no Sanofi Lab, de buscar um pouco do diálogo, de trazer para cada um de nós, dentro da Sanofi e fora, nas comunidades que nos cercam, mais conhecimento, letramento em torno das doenças que nós tratamos, em torno do papel que os cuidadores têm. A gente recebe hoje 3 convidadas incríveis que vão conectar um pouco a experiência e a sua trajetória como mães com aquilo que a gente vem tentando construir em torno do disease awareness, do conhecimento sobre as doenças e do papel que todos nós, como sociedade, temos para que as condições de tratamento e de cuidado para os pacientes que tanto precisam evoluam e melhorem cada vez mais. Não se trata apenas do remédio, do medicamento, do tratamento, tem todo um contexto que precisa acontecer de forma muito favorável, de forma muito construtiva, para que a gente possa realmente transformar a trajetória de vida dos nossos pacientes. Então, eu vou passar a palavra para a nossa diretora médica, a Dani Carlini, que ela vai poder fazer a apresentação de forma muito bacana das nossas queridas convidadas e para que a gente possa iniciar, então, o diálogo e a nossa conversa hoje aqui na Sanofi. Dani, por favor. Obrigada, Rafa. Bom dia a todos. Quero dar um bom dia não apenas para as pessoas que estão aqui presencial, mas também para as pessoas que nos escutam remotamente dentro da Sanofi e para as pessoas no Instagram, né? Porque isso aqui também está sendo liberado via Instagram. E assim como o Rafael mencionou, é isso mesmo. A nossa missão aqui não é só falar sobre a doença, ou falar sobre os medicamentos, ou aquilo que a gente faz pelos pacientes. Hoje aqui o nosso objetivo também é falar sobre os cuidadores, né? Em especial, um cuidador que está mais do que 100% na vida destes pacientes e dessas famílias, as mães, né? Tanto é que o título, né, dessa live é Uma por Todas. Olha que bacana. Assim como o Rafa mencionou, eu estou aqui como líder médica, eu sou líder médica de Raras e eu sou mãe. Sou mãe, sou mulher, sou filha, sou cozinheira, sou dona de casa, sou cuidadora, sou médica e tenho toda essa versão assistencialista, né, na veia. E a gente vai justamente falar desse dia a dia com essas mães, né? Então, a gente está realizando esse segundo Sanofi Lab justamente para a gente trazer essa abordagem particular. Como vocês sabem, a Sanofi ela persegue esses milagres da ciência para melhorar a vida das pessoas. E esse é o nosso propósito. E não deixaria de trazer esse propósito também junto a essas mães cuidadoras. E vocês vão ver que elas são incríveis. Têm uma responsabilidade social e cada um, dentro da sua dinâmica diária, vai trazer essa vivência, suas dores, suas conquistas, suas experiências no dia a dia que vocês trazem nessas suas particularidades voltadas para as suas famílias. Tá? Sem mais delongas, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar um pouquinho quem são essas pessoas que vão conversar conosco aqui. Hoje, para a gente entender sobre a luta e a experiência dessas mães, desde o diagnóstico de seus filhos até a rotina, enquanto mãe e mulher, nós temos a Lívia, que está aqui ao meio. Bem-vinda, Lívia. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Perfeito. A Lívia, a gente estava até brincando, ela é a mãe de alguém. Ela é mãe de 3 filhos.
né? Então é engraçado porque a gente realmente não é mais referida como Lívia, né, Lívia? Isso, exatamente. Eu falei que estava até desacostumada a ouvir o meu nome, porque meu nome é a mãe da Gabriele. Gabriele Aparecida, sou eu, tô indo. Então, Exato. assim, quando eu ouço meu nome, tô assim, gente, olha, como é bom, né, Lívia, meu nome é bonito. Então é Né, lindo. de ser ouvido, né? Falei, olha, eu não sou mãe da Gabi, não sou Gabriele, não sou Lahane e nem Arthur. É como Sou Lívia. É isso, Não é é? isso mesmo. Eu sou mãe do Bruno, mas meu nome é Dani. Mas é assim que a gente se conhece, Exato. né? Principalmente na escola, nos hospitais. Quando você é chamada mãe do Bruno no hospital, não é assim? Já levanta a mãozinha. Não Mãe da é? Gabriele, tô indo. Quem é a mãe do Bruno? Quem é a mãe da Gabriele? É assim. Bom, agradeço também a presença da Indianara. A Indianara é a vice-presidente da Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia. É um prazer tê-la aqui. Ela tem um filho portador de hemofilia, não é verdade, Indianara? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Dani, agradeço todo o time da Sanofi por esse convite especial e fico muito feliz de estar aqui. E como comentado aqui, eu sou a mãe do Theo. Eu mesmo me apresento muitas vezes Indianara, mãe do Theo, antes de ser apresentada como vice-presidente da Abrapem. E é muito bom poder compartilhar um pouquinho da nossa vivência com vocês. Muito obrigada. E é engraçado porque a nossa terceira, última, mas não menos importante... Estou curiosa para ver o que você vai falar. Eu vou falar o seguinte, Cristine. Cristine, ela é uma das fundadoras da MF, certo? Presidente da MF, depois você vai explicar bonitinho isso para a gente. Mas ela é filha de paciente. E é engraçado porque, num contexto de mãe, chega um momento da vida da gente que, apesar de sermos filhos, nos tornamos cuidadores dos nossos pais. Então, acredito que você está vivendo exatamente essa situação. E eu gostaria que você explicasse depois um pouquinho isso. Então, qual que é o nome da tua mãe? Minha mãe já faleceu faz muitos anos, é Maria Helena. Mas você Mas foi eu nunca mãe. fui cuidadora. Não, eu fui companheira. Perfeito. E isso é melhor muito que ser legal, cuidadora. muito melhor. Mas eu acho que é muito bacana isso, porque a gente passa a ser cuidadora ao longo da vida. Eu também fui cuidadora do meu pai. Meu pai tinha DPOC gravíssimo, oxigênio dependente, e eu também era chamada de filha do seu Danilo. Eu não tinha nome, identidade. Eu era filha do seu Danilo, cuidadora. Mas é bem engraçado isso, porque é uma inversão de papel e a gente vai falar exatamente sobre isso. Então, eu vou sentar aqui e vou começar a conversar um pouquinho com vocês. Tudo bem? Vamos lá. Então, para a gente começar esse segundo bloco, agradeço de novo a presença de todos vocês. E, Lívia, queria começar com você, mãe da Gabi. Sim, ótimo. Ótimo. Não, mas Lívia, seu nome é lindo. Ai, obrigada. Quando se trata de diagnosticar um filho, já falamos que é um momento extremamente sensível, né? Principalmente quando a gente está falando de uma MPS, onde essa criança não demonstra desde o início sinais e sintomas evidentes da doença. E, ao longo do tempo, você começa a perceber esse tipo de modificação, né? Nessa criança que está em casa. Né? Como é que foi para você, enquanto mãe, acompanhar isso, essa jornada de observar a mudança do teu filho, a busca pelo diagnóstico? Conta um pouquinho para a gente. A Gabriele, ela tem MPS, né? São 7 grupos de MPS. A Gabriele é São Filipe A, porque ainda a tipo 3 ela ainda divide em 4 subgrupos, A, B, C e D. E o da Gabriele é o mais grave. Voltando lá atrás, no início, eu achava que a Gabriele, para mim, era normal, porque pneumonia em criança, recém-nascido, é normal, principalmente morando aqui em São Paulo, né, por conta do clima e tudo. Eu só comecei a perceber algo diferente na Gabriele pela constância em pneumonia e idas e vindas aos médicos. Só que um detalhe, a Gabriele só passou com o pediatra aos 6 meses, porque aos 3 meses ela teve uma meningite viral. E aí o retorno com o pediatra, e até hoje ela não passou em pediatra, passou somente 2 vezes. E era só especialistas.
hepato, hemato. Eu falei, tem algo diferente. E várias vezes escolhendo sangue, né? E eu me culpo, às vezes, um pouco, e eu passo isso, aprendi com o meu erro e passo para as outras mães, para a gente não preocupar naquilo que nos incomoda e, principalmente, incomoda as pessoas em nossas voltas. Porque a gente fala do aspecto da agitação, né? É birra, é manha, e não no diagnóstico dos sintomas. Então, quando eu chegava no médico, eu só reclamava. Ela não para, ela acende a luz, ela se morde, ela empurra o coleguinha na escola. E quando eu vi que chegou um dia de tirar 18 ampolinhas de sangue, eu falei, opa. Aí você é encaminhado para a genética, é encaminhado para um centro, né, de especialidades. E eu digo assim que, graças a Deus, quando a gente descobriu o diagnóstico da Gabriele, foi precoce, foi aos 4 anos. Tem gente que tem MPS aí a vida toda e não é diagnosticada, né? E eu acho que uma frase, quando eu descobri, eu não sabia mexer em computador, né? Até hoje. Mas, quando a gente começa a ler, que eu fui procurar mucopolissacaridose tipo 3A, todas as fotos que apareciam ali, eu falava, é a Gabriele, ela tem isso, ela tem isso, ela tem isso. E ali minha ficha caiu. E como para todas as mães que, quando descobrem uma síndrome, a frase sempre é a mesma, o chão se abre literalmente. É um poço, é uma queda, e não tenho nada, sem ter nada para se agarrar, a não ser a fé, ao companheiro, né? E quando a gente descobre, no meu caso, quando eu descobri aquelas 18 especialidades de médico, só sobraram 2. Já tem um diagnóstico. Então, a gente se sente mais só ainda. Além de eu estar caindo, a gente chega no fundo um pouco e a gente fala assim, agora eu só tenho 2 médicos para nos acolher, para tentar levar. E uma coisa que eu gostei muito, que eu comecei a ouvir tem pouco tempo, não tem cura. A dela não tem cura ainda, porque a ciência está evoluindo muito rápido, graças a Deus. Mas, gente, uma palavrinha que eu descobri de 3 anos para cá, mas faz um total sentido, tem qualidade de vida. E isso a gente consegue. E uma coisa que você traz, e eu já vou passar para a Indianara, e nós estávamos conversando exatamente sobre isso. Quando um bebê nasce uma mãe, né? Quando a gente faz um diagnóstico difícil de uma doença crônica, incurável, nasce uma outra mãe, né? Você tem um outro processo, né? E eu queria que a Indianara trouxesse um pouquinho sobre isso, porque ela mudou drasticamente, inclusive do ponto de vista de carreira, né, Indianara? Ou seja, nasceu teu primeiro filho, nasceu um diagnóstico, e você abandonou, de uma certa maneira, o teu dia a dia convencional corriqueiro, como administradora, e passou a uma outra fase da tua vida. Então, queria que você me desse esse panorama de descoberta e como você descobriu-se presidente, hoje, ou vice-presidente da Abra PEN. Bom, como nós comentávamos, né, nos bastidores, o Theo, meu primeiro e único filho, hoje ele tem 11 anos. Então, para a gente, eu fui mãe aos 23 anos. Podem fazer as contas aí, 35. Então, no primeiro momento, a gente fica, né, com aquela questão de, poxa, é um bebezinho, como que é a maternidade, todos os desafios de amamentação, os desafios da maternidade normal. Até 1 ano de idade, o Theo não teve nenhum tipo de intercorrência séria que a gente pudesse desconfiar que ele tivesse hemofilia. Não tínhamos histórico na família. E numa consulta de rotina pré-aniversário, o aniversário dele era no final de semana, eu levei ele para um pediatra, porque ele estava com vários hematomas, né? E o pediatra falou, Indy, eu conheço você desde que o Theo nasceu e tá estranho esses hematomas. Então, eu acho que eu vou encaminhar você para um hemato, porque talvez o seu filho tenha leucemia ou hemofilia.
Aí, assim, você não sabe para que lado que você cai do poço, né? Porque o chão abre de todas as formas. E uma semana para o aniversário de 1 ano, a festa toda pronta, toda montada, e você fica assim, sem ação. E eu falo, tá, doutor, e agora? O que eu faço? Tá, vai para um hemato, a gente vai fazer os exames e tal. Então, ali você pensa, poxa, agora eu não tenho mais que me preocupar com a dentição, eu não tenho que me preocupar agora só com a rotina do dia a dia, agora eu tenho que descobrir o que ele tem. E aí a gente faz um exame, coleta um exame de sangue, que ele tem uma hemorragia severa, ele vai para uma UTI, ele quase morre, ele fica aquela coisa toda. Aí você, poxa, agora eu preciso aprender sobre hemofilia. Nesse momento eu estava num trabalho, numa empresa que eu trabalhei durante 10 anos, e essa empresa me abraçou. Né? Eu era administradora de uma empresa, trabalhava com toda a parte financeira dela, eram três empresas, um grupo de 3 empresas, e eu falei, poxa, meu bebê tá lá, eu não sei se eu trabalho, se eu vou para casa, se eu grito, o que eu faço? E aí os proprietários dessa empresa falaram, olha, fica tranquila, a gente vai te ajudar, a gente vai te apoiar, e foi isso que me deixou... como profissional, entendendo que eu poderia migrar dali, que eu não teria nenhum outro problema futuramente. Então, durante muito tempo, durante os 6 primeiros anos do TEL, ele mais ficava internado do que ficava em casa. Era sangramentos atrás de sangramentos, sangramentos intramusculares, de joelho, cotovelo, e todos os internamentos ele ficava 15 dias, 10 dias, e aí aquilo começou a me incomodar muito, porque eu falava, poxa, eu tenho um apoio da empresa, da minha família, mas eu não tenho uma mãe, não tenho ninguém para conversar. Como que eu vou saber? Como que eu vou falar? Com quem que eu vou falar? E a partir da minha experiência ali com o TEL, eu comecei a entender que eu precisava ser voz para outras pessoas. E aí, depois de um tempo, em 2018, eu fui convidada para fundar a Abrapem. E não entendia absolutamente nada de terceiro setor. Ainda estou aprendendo sobre o terceiro setor, porque eu brinco, a gente precisa primeiro se formar em hemofilia e depois em terceiro setor, sobre construção de políticas públicas e tudo mais. E eu migrei, saí da administração de empresas e fui para a Abrapem, e hoje trabalho em período integral na Abrapem, administrando a Abrapem. E a minha profissão hoje é essa, terceiro setor, estou me especializando aí em serviço social. Eu acho que, como mãe, eu tive que aprender muito como ser mãe de um bebê, como ser mãe de uma criança com hemofilia, e agora eu trago a maternidade para a Abrapem também. Muito obrigada pelo compartilhamento com a gente, Indianara, sobre essa história que é tão emocionante, tão sensível. E aí a gente vai passar para a Cristine. A Cristine, como ela mesma conversou com a gente aqui, se apresentou, ela foi amiga, né? E eu acho isso bem bacana, porque a amiga também é uma cuidadora, mesmo que seja do ponto de vista emocional, de estar ali do lado, né? E eu queria que você trouxesse para a gente como enfrentar o mieloma do lado da tua mãe, como isso determinou a tua mudança, né? E o teu protagonismo no International Myeloma Foundation. A International Myeloma Foundation Latin America, eu vou contar a história agora da americana. Minha mãe foi diagnosticada com mieloma, ela tinha acabado de fazer 52 anos, ela foi diagnosticada no check-up de rotina. E nós optamos, naquela ocasião, existia uma grande diferença entre o tratamento aqui nos Estados Unidos, nós tínhamos condições, então levamos ela para lá e ela fez o tratamento inteiro dela lá. Só que o que acontecia? Naquela época a internet era discada, era bem complicado. Eu era recém-casada, tinha filho pequenininho, e eu ficava 4 ou 5 horas para baixar, fazer um download, né? E a IMF estava lá para me ajudar. Desde o começo, quando a gente foi perguntar a que médico ir e tudo, eles estavam sempre ali, né? Eu tive a sorte de enfim, ter sido criada fora do Brasil, então o inglês era a minha primeira língua, mas, com o passar do tempo, eu vi que só tinha informação em inglês, não tinha nada em português, né? E a ideia de associação de pacientes há 20 anos atrás praticamente não existia. Então, em 2004,
eu acabava sendo procurada por médicos do Brasil que falavam: olha, eu tenho um paciente que está pensando em fazer um tratamento fora ou que precisa de uma informação. E eu era a cuidadora mor. A minha formação é em marketing, eu tenho um doutorado em branding, eu tinha uma agência. E eu cheguei e falei para o meu pai, o banco, né? Pai, você não quer fazer uma doação para a EMF, para a gente poder fazer um trabalho em português aqui, por uma página, né? E aí eu conversei com o médico da minha mãe, ele falou: não, deixa que eu vou fazer uma coisa por aqui que eu te conheço. E aí veio o convite da presidente e do fundador americano, Brian e a Suzy, para eu trazer a fundação para a América Latina. Então, peguei aquela doação do meu pai e montei o nosso escritório, isso fazem 19 anos. E depois de 5 anos, exatamente 14 anos atrás, eu vendi a minha consultoria e fiquei aí full time com a EMF na América Latina. São 9 países, muito trabalho, né? E um trabalho que começou a dar dor mesmo, porque eu acho que quando eu conto a minha história pensando na delas, não quero comparar, mas eu acho que é mais difícil. Eu tenho filho também, eu sou mãe do Nicolas e da Amanda, eu acho que é mais difícil quando é com o filho da gente, né? Quando é pequeno, você pensa que ele tem a vida inteira pela frente. Mas dói igual, né? Dói igual. E eu lembro que tem eu, meu irmão e meu pai, a gente é uma família muito unida, mas sempre tem a pessoa que é o cuidador mor. E eu adoro essa área de medicina. Eu vou a todos os congressos europeus, americanos, de oncologia, de hemato. Sou membro honorária da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Então, eu acabei sendo a cuidadora mor, aquela que estava sempre do lado. E uma coisa que pesou muito para mim é que eu tinha meus filhos muito pequenininhos. Eu tinha uma babá legal, eu tinha uma avó que morreu com 101 anos, a mãe da minha mãe, que foi assim, a avó número 1,5, não é nem 2, é 1,5 dos meus filhos, e um marido maravilhoso. Mas, quando eu chegava ali para embarcar, e a gente viajava muito, gente, eram 5, 6, 7 vezes por ano. Quando eu chegava no aeroporto, eu falava: bom, agora eu não sou mais a mãe do Nicolas e da Amanda, a esposa da Dilson, não sou nada, eu sou a companheira da Maria Helena, da minha mãe, e a gente vai junto nessa jornada. Então, ela se tratava numa cidadezinha chamada Little Rock, capital do Arkansas, que era um hospital que só tratava mieloma, a cidade inteira era só de mieloma. E porque tinha um paciente muito rico, o Samuel Alton, que acabou fundando lá esse hospital. E não tinha nem shopping, gente. Então, a gente ia no Walmart, ia no supermercado passear. E a minha mãe falava sempre: como eu sou grata de estar aqui, como eu sou grata de ter você comigo. Então, a minha trajetória como cuidadora, e hoje eu vejo o cuidador, né, porque muitos pacientes de mieloma são mais velhos, mas hoje 40% das pessoas que procuram a gente são pacientes com menos de 40 anos. O paciente mais novo do mundo foi um menininho de 8 anos, né, de Feira de Santana, na Bahia. Então, hoje, ter jovens com 28, 30, 32 anos não é mais tão raro. E aí os cuidadores, muitas vezes, são os pais, mas muitas vezes são os maridos, as esposas, né? E eu acho que a mensagem que fica disso tudo é que todo mundo sofre, né? Eu acho que a família inteira é impactada, seja quando é com uma criança, seja quando é com um adulto, mas o segredo é a gente passar para o paciente o que a gente realmente está sentindo, que é amor, porque o que move um cuidador é o amor, não é mesmo? Então, é isso mesmo. Eu tenho uma sensação muito grande de missão cumprida, porque, além de filha, eu fui companheira, fui amiga da minha mãe, e a gente se aproximou muito durante todos os quase 10 anos. Não, e muito bacana, porque assim, gente, estou com um roteiro aqui, tá? E eu adoro fazer essa coisa bem desvingulada. Só que é tão engraçado, porque a gente está aqui conversando e parece que a gente decorou o roteiro, mas não decorou, né? Ninguém decorou, né? Pois é, porque a próxima pergunta é exatamente relacionada a isso, ao cuidado. Quando a gente fala na palavra mãe, o que vem na nossa cabeça é cuidado. A mãe é cuidadora. A gente, né? Como mães, somos cuidadoras. Mas não, às vezes a gente tem pães também, né? Que são cuidadores, né? Em casa. Às vezes, né? Mas o cuidado vem com a mãe. Como é que é fazer essa troca, Indianara? Né? De sair do papel de mãe, que é o que ela mencionou um pouco. Ela saía desse papel de filha, de esposa, de mãe. E aí, quando ela ia para o tratamento, ela passava a ser exatamente uma cuidadora.
Quantas vezes você não sofreu e você nos mencionou naquele momento de que, assim, segura o bracinho porque tem que fazer. E aí, como é que foi isso? As pessoas às vezes nos olham e falam: nossa, como você é corajosa, como você é forte, como você é guerreira. Mas no fundo a gente não é nada disso. A gente é mãe que engole o choro e depois chora no chuveiro, né? Porque a gente não tem outra opção, não existe outra opção. Eu não posso simplesmente virar as costas no momento que o meu filho está ali tentando ser puncionado 5, 10, 12 vezes. Eu preciso estar ali com ele, eu preciso cantar para acalmar ele, né? Filho, vamos lá, vamos cantar, vai dar tudo certo. Aí ele fala: mamãe, acabou? Não, não acabou, não deu certo, vamos tentar de novo. Então, a gente precisa encontrar uma coragem que eu coloco isso na minha fé, né? Acho que essa coragem vem de Deus, essa força vem de Deus, porque se for pela nossa força, a gente desmorona, a gente desaba. E em todas as situações, que não foram poucas, você precisa se encontrar na sua fé, no que você acredita, e falar: vamos lá, que agora preciso de coragem, preciso de garra. E eu acho que o cuidar é isso. O cuidar, como foi mencionado aqui, é simplesmente você colocar o seu amor em prática. E quando a gente coloca o amor em prática para aquela pessoa que a gente mais ama no mundo, né? Meu filho, a pessoa que eu mais amo no mundo, então talvez se torne um pouco mais leve. Não é mais fácil, um pouco mais leve. Perfeito, Indianara. Muito obrigada pelo compartilhamento. Lívia, mãe do Arthur, mãe da Lahane, que está por aqui, mãe da Gabi, né? E Lívia mulher, Lívia dona de casa, Lívia que era mãe, passou a ser cuidadora. E que aqui, engraçado, vocês se põem: eu sou mãe, sou mãe, sou mãe, sou mãe. Mas como é que está o teu lado pessoal? Né? Como é que você se vê como essa cuidadora, sem o papel da mãe? Conta um pouco para a gente. Qual é esse desafio? Dani, eu venho aprendendo muito com a Gabriele. Não é eu que ajudo ela. É ela que me ajuda, principalmente a me tornar um ser humano melhor. Não criticar na primeira vista, e sim falar: por que ela está nervosa hoje? Por que ela me deu essa resposta? Né? Deve estar com algum problema em casa. Então, sim, a Gabriele me ensina todo dia isso. Em 2020, eu vi no cenário de doenças raras essa palavra cuidadora. Gente, eu fiquei nervosa. Eu falei: não, eu não sou cuidadora, eu sou mãe. Porque eu acho que esse é o nosso dever. Né? Não tem que colocar: ela é cuidadora. Não, eu sou mãe. Mas, com o passar do tempo, gente, é verdade. Agora eu entendi o motivo de cuidadora. Não sei se você também... Não é estranho falar: eu não sou cuidadora, eu sou mãe, é o meu dever, eu faço por amor. E falar de tudo que eu passei com a Gabriele, o choro no chuveiro, porque a gente tem que sair dali... Não, seu olho está vermelho, foi o shampoo. Sempre a culpa é o shampoo. Sabe? Mas a gente tem que sair dali, enxugar o rosto e falar: cantei para subir, bola para frente, vamos, Gabriele, que você precisa de mim forte. Realmente, a fé, a crença, seja qual for ela, que não dá essas forças, porque eu não sei mesmo como que a gente consegue ficar de pé. Eu falo que eu sou uma fênix, que tem uma hora que a gente está lá em cima com a força total, depois a gente vira aquela cinza, mas é na cinza que a gente aprende. Então, acho que precisa desse momento também e depois ressurgir. Eu não sei quantas vezes eu já disse: desisto, acabou, não dou conta mais. Mas passou um tempo que eu acho que eu preciso entrar para dentro de mim e pensar no que eu posso melhorar, no que eu posso fazer e nunca desistir. A Gabriele, ela não é verbal, mas eu sempre falo isso. Uma vez, quando eu descobri o diagnóstico, com perdão da palavra, gente, eu odiava quando eles colocam: olha, com 1 ano acontece isso, com 3 anos isso, com 6 anos isso, a linha do tempo de vida dos nossos filhos. A primeira coisa que eu ouvi da médica, ela falando assim: olha, se a Gabriele chegar aos 8 anos, é milagre. Por isso, quando pergunto: quantos anos tem a Gabriele? 14, graças a Deus.
E eu tenho fé em Deus que a gente vai fazer a festinha de 15 anos. Nunca fiz, nunca comemorei o aniversário da Gabriele. Porque cada dia para a gente tem que agradecer, porque eu não sei se amanhã ela vai estar aqui. E desculpa, hoje eu sei que uma das perguntas vai me deixar muito emocionada, eu já estou pensando nela agora, porque a gente acabou de perder uma amiguinha dela de São Filipe, 3A. E aí, para quem tem uma doença rara, a gente se sente numa fila, porque a união e a força vêm dessas mães. A gente apoia uma na outra. E quando uma criança vai, é um pedaço nosso que vai junto. Nunca vi a mãe, nunca vi a criança, mas é um pedaço. E aí, ontem ainda falei assim, e a próxima da fila, quem será? Então, não é fácil. Eu espero muito comemorar os 15 anos dela, fazer essa passagem com ela. E ela continua evoluindo, ela se tornou mocinha, né, para as mulheres. Sabe o que é ser mocinha? Muita gente falou assim, nossa, que dó. Eu falei, dó não. Ela está evoluindo como qualquer outra adolescente normal. Ela está virando e é aborrecente. Então, assim, é um cuidado a mais? Ok, é um cuidado a mais, mas a síndrome não está totalmente atrapalhando o desenvolvimento dela. E meus filhos, meu marido, né, é pai e ajuda. Hoje mesmo ele está em casa com ela, é a primeira vez, gente, que vai dar dieta para ela. Oh. E eu explicando, eles não querem, mas quando eles se vê e falam assim, eu tenho que fazer, eu falei, João, eu preciso estar lá. Sabe, não é para querer, desculpa, meu mineirês, não é para querer aparecer, mas eu preciso. Eu preciso não me sentir só, porque a maioria das vezes a gente é sozinha. A gente pode estar cheio aqui de gente, Sim. mas a gente é sozinha. No interno, a gente é sozinha. Eu não sei por mim, assim, sabe? E a maior base nossa são as mães. É uma apoiando a outra. Gente, a gente é forte demais. E a gente não sabe disso, né? Acho que a gente... Essa questão de você ter compartilhado, de ter perdido um bebê, uma criança, há 20 dias a gente também perdeu um bebê com hemofilia. E as histórias, elas mudam apenas de endereço. Mas as dores são as mesmas. Essa solidão, às vezes a gente sente porque a gente precisa ser forte e todas as pessoas olham para a gente e falam, cara, ela é forte. Ela não precisa de apoio. Não, a gente precisa de cuidado. A gente quer um abraço acolhedor. A gente quer, eu sempre falo, a palavra mais linda para mim é acolhimento. Exato. E é tão difícil, e nos dias de hoje ficou mais difícil ainda. Sim. Sabe, abraçar de coração. Eu aprendi que a gente abraça de coração. Abraçar aqui, coração com coração. Eu aprendi isso. Não, e assim, é admirável a força que vocês demonstram. É uma força hercúlea. E por mais que vocês mencionem, eu não sei de onde tira, eu não sei quantos dias e noites vocês ficaram acordados ao longo do tempo, né? Porque fica acordado, fica sem dormir, fica de plantão mais do que qualquer médico em pronto-socorro. Então, é uma força hercúlea. E isso é inerente dessa questão de mãe cuidadora, que vê essa responsabilidade. E eu queria passar a palavra também para você, Cristine, porque você também fez isso. E assim, os pacientes, normalmente, eles também se revoltam com aquela condição. Assim como o teu bebê, assim como a tua filha demonstra, tua mãe deve ter demonstrado isso. Como você segurou essa barra? Eu vou sair do roteiro. Vai embora. Eu vou... É que a gente está falando de cuidador, né? Mas há 15 anos atrás eu tive câncer de mama. E aí, quando eu fui diagnosticada no check-up de rotina, a primeira mamografia que eu fiz na vida, que eu descobri, né? Eu falei, imagina, não vai acontecer nada comigo. E eu mudei de lado, porque na hora que o médico falou... Eu estava fazendo um evento médico na Argentina, com 300 médicos da América Latina toda de mieloma. E eu fui fazer minha primeira mamografia, daí falou, olha, tem umas calcificações, tal, vai ter que investigar. Então, assim, eu falava para o meu médico, por favor, dá o resultado para mim pelo telefone, porque eu vou embarcar para Buenos Aires amanhã de manhã, então qualquer coisa eu já choro no caminho, porque eu tinha feito a biópsia. Ele falou, mas eu não posso dar um resultado por telefone. Eu falei, você acabou de dar.
Se você precisa falar comigo pessoalmente, então fala logo, porque eu não vou aí, amanhã eu estou viajando. Aí ele falou, você tem um ductal in situ, não se preocupa, acho que não vai precisar fazer químio. Tal. Mas, assim, enquanto ele falava, era um filme. Passou meu filho, minha filha, meu marido, minha cachorra, passou todo mundo, minha avó, foi passando, sabe, a minha vida passou inteira na minha frente. E eu mudei de papel. Então, não, a minha mãe nunca se revoltou, mas a gente vê no nosso dia a dia muito paciente revoltado. Mas eu entendi como ela se sentia. E eu falei, caramba, ela nunca deixou eu perceber como é difícil. Né? Então, quantas vezes ela deve ter tido medo de saber que ela tinha um câncer que não tinha cura? Quantas vezes ela deve ter tido medo de pegar o avião e não saber se ia voltar? E eu falei, caramba, ela nunca demonstrou. Será que eu vou conseguir não demonstrar também? Porque eu sou mais mole que ela, eu acho que eu não vou conseguir. Mas, enfim, a mensagem que ficou de tudo isso é que, quando eu cheguei para minha filha, para o meu filho, falei que eu ia operar, a minha filha, que é um doce, né, Carol, virou para mim e falou, mamãe, ela tinha 8 anos, ela falou, não se preocupa, porque agora eu vou cuidar de você. Então, eu acho que todas aquelas vezes em que eu larguei meus filhos, que eu deixei meus filhos aqui, viajei com a minha mãe, e eles cresceram, a minha filha, uma das primeiras palavras que ela falou foi Little Rock. Mommy's in Little Rock. A gente fala só inglês em casa. Mommy's in Little Rock. Era o que ela falava. Minha mãe tem Little Rock. E ela falou isso para mim. Agora eu vou cuidar de você. Então eu falei, gente, então eu fiz direitinho, né? Porque tantas festas de Dia das Mães que eu não estava aqui. Primeira dança de quadrilha, eu também não estava aqui. Eu estava com a minha mãe. E estava numa boa, né? Não estava me sentindo mal e nem me sentindo vítima por isso, né? Eu estava me sentindo afortunada de poder dar para minha mãe a melhor qualidade de vida que ela podia ter naquele momento e que os brasileiros não tinham, né? Então, hoje é tão bom a gente ver como a ciência evoluiu, como a gente tem tudo que tem aqui, não tem mais necessidade de ir para fora para se tratar, né? Mas hoje eu vejo bastante paciente chateado, porque a gente tem que passar pela revolta para depois a gente sair, né? E às vezes a gente não se permite. Né? Não, e eu acho muito interessante você trazer exatamente essa questão. Era sua mãe, o quanto ela, como cuidadora e mãe da Cristine, também segurou essa onda, né? Como mulher corajosa, como uma cuidadora tua também. Então, ela manteve esse papel como mãe, né? Eu acho isso bem interessante, porque você fez a mesma coisa com a tua família, né? Como naquele teu momento. Na verdade, eu despenquei. Quem segurou minha onda foi meu marido. Graças a Deus, você tem um pai em casa. Ele foi comigo a todas as sessões de radioterapia no Einstein. Ele falou, faz na hora do almoço que eu quero ir com você. Ele foi a todas as consultas de pediatra. Então, ele replicou isso para mim. E eu entrava lá, é bonito isso. Você tem que entrar, se trocar, né? E ele falava, eu quero entrar junto, eu quero entrar junto. Não pode. Então, o que ele fazia? Eu tinha um iPod, daqueles grandões, e a mulher falava, vai estragar se você entrar. Ele falava, não tem problema. Então, ele fez uma playlist para mim, das músicas que ele sabia que eu gostava, o tempo certinho, para não ficar ouvindo o pi, né, da radioterapia, que é horrível. E aí ele entrava pelo vestiário masculino, eu entrava pelo feminino, ele me encontrava lá dentro. Aí ele falava, pronto, já está tudo pronto para você. Eu colocava o fone de ouvido, apertava o play, entrava. Quando eu saía, ele estava lá me esperando, ele falava, deu tudo certo, menos um dia, vou te esperar lá fora. Isso fez muita diferença. Então, eu tive um cuidador também. E isso é muito legal, porque o nosso próximo bloco é sobre isso, que é exatamente esse apoio, essa rede de apoio que vocês conseguem. Que seja em casa, que sejam com familiares, que sejam com associações, às vezes os médicos, enfermeiros, farmacêuticos, os locais onde vocês estão. Lívia, essa é a pergunta. Me conta. A gente vê esse impacto que as associações têm na vida dos pacientes, das mães, dos pais, das famílias. Como é que você enxerga isso? Como é que foi esse cuidado? Conta um pouco para a gente. Bom, eu vou falar a associação a associação Casa Hunter, para outros, mas para mim é Tony e Fernanda. Porque antes da Casa Hunter, me perdoe eles, viu, Lahane, depois você me desculpa, mas assim, eu conheci, como eu falei, no corredor do hospital do HC. Eu passando com a minha filha, que os dois são da mesma idade, tanto a Gabriele quanto o Anthony. E a gente passou, se cruzou, porque a gente ia passar no médico, e mal sabia eu que daí 4 anos, né, 4 anos depois, a gente iria ser parte de uma família.
que, querendo ou não, a associação, quando ela acolhe bem, porque não são todas que têm esse acolhimento, que a gente não deixa de ser números, e sim, mas faz parte de mais um familiar, né? A gente se torna família até mais do que a família de sangue. Por que isso? Não desmerecendo meus familiares. É porque aquela coisa, eu sei o que você está passando. Não, você não sabe. Você não sabe o que é dormir com uma criança, um pai segura um braço e uma perna, a mãe segura outro braço e outra perna. Não sabe o que é dormir. Eu penso que eu só vou conseguir dormir no meu dia, quando chegar o meu dia, porque eu falo sono, que isso, eu sou da balada. Né? E acaba todo mundo em casa virando a balada. Porque a Gabriele, um dos problemas que afeta também é o sono. Né? E a associação é esse norte. Né? Como eu falei, quando você tem uma associação que está preocupada, que te acolhe de verdade, que te põe lá dentro com eles, né? Preocupa se você está passando no médico, se você está sendo acompanhada, e se não deu certo, minha querida, vamos tentar outra coisa. Né? Então, é bom, é esse acolhimento, é o que eu falo, é o acolhimento. Né? Aí a gente tem na associação. E graças a Deus que existe, e muitas associações surgem através ou de um filho ou de uma mãe, para poder ajudar. Olha, né, da nossa dor, a gente consegue ajudar muito mais pessoas e alivia um pouco, né, o peso. Não sou dona de associação, mas eu imagino que talvez seja isso. Eu falo que eu sou acolhedora. Eu não trabalho, mas, Lívia, tem uma mãe lá do Piauí, passa-la para mim. Porque eu queria que alguém fizesse isso comigo lá atrás, há 14 anos, há 10 anos lá atrás, e falasse assim, olha, a gente está junto, é assim que vai acontecer, mas, em primeiro lugar, se cuida. Eu sei que é difícil a gente falar, se cuida, até parece que a gente cuida, né? Até parece que a gente preocupa. Primeiro aos nossos filhos. A casa, se sobrar um tempinho, a gente. Né? Então, assim, eu acabo acolhendo essas mães e falando, olha, cuidado, se cuida, olha o que vai passar para os seus filhos, porque respinga nos nossos filhos. Eu tenho 2 e eu tenho uma admiração enorme pelos meus. Ai, mãe é bobo, né? Pode chorar. Né? E eles são seres humanos melhores. Eu vejo isso na comunidade, na rua onde eu moro. E eles não é de balada, a não ser com a Gabriele. E eu sei que quando um dia eles ficarem mais velhos, né, Lahane? Quando vê alguém sofrendo, que eu sei que ela faz isso, ela pega as dores, porque ela sabe que em casa ela tem uma. Então, assim, não tem ninguém te defendendo? Eu estou aqui. E quem defende vocês? Indianara, fala para a gente, como é que é esse autocuidado, essa questão de não esquecer de você mesma? Como é que é isso? Olha, eu posso dizer que agora, 10 anos depois, eu estou entendendo sobre autocuidado. Porque, realmente, no início, a gente esquece da gente totalmente. A gente não bebe água, a gente não come direito, a gente não dorme direito, não faz nada direito, a gente só foca no nosso filho. E aí, é claro que começam a aparecer depois, né, as infecções urinárias, as crises de depressão, de ansiedade, de tudo, né? Então, eu acho que isso é uma das características fortes de nós, mães cuidadoras, porque a gente foca toda a nossa energia no nosso filho. E a gente esquece, sim, da gente. A minha terapeuta sempre fala para mim, agora ela conseguiu enfiar na minha cabeça, que eu preciso estar bem para cuidar de alguém. Né? Então, dentro da associação, a gente atende paciente familiar todo santo dia. Todos os dias a gente acolhe uma mãe, principalmente mães. Mães é assim 99,9% dos casos que a gente atende. E eu preciso estar bem para cuidar daquela mãe. Então, eu tô lá certinho, regrado na terapia, cuidando, fazendo autocuidado. Hoje eu me cuido, coisa que há 10 anos atrás eu não fazia, não. Eu era uma péssima paciente. Péssima. Então, para cuidar do outro, eu aprendi que eu tenho que me cuidar também. E isso é extremamente importante. E aí eu passo a palavra para você, Cristine, porque como presidente dessa associação, da MF, como é que é a demanda dentro da associação
Como você enxerga? Vocês têm alguma linha de cuidados para as cuidadoras, cuidadores, enfim? Como é que funciona? A gente tem grupos de apoio separados para cuidadores e a gente oferece terapia também, porque eles precisam, né? Então, a gente faz grupos de 6 o ano inteiro. A gente tem sempre 6 grupos, sempre 36 pessoas sendo atendidas por vez, né? E eles precisam, sim, porque cuidadores também precisam de cuidado, né? Todo mundo precisa de cuidado, né? Mas eu posso garantir para você, como ex-paciente oncológica, que é mais difícil ser paciente que cuidador, porque a gente não quer que ninguém perceba o que a gente está passando. Então, a gente fica disfarçando, fingindo que está tranquilo. Como minha mãe falava, não, mas agora eu sei porque eu tenho mieloma, é porque você tinha que começar o seu trabalho, isso é muito lindo. Mas, poxa vida, né? Não acho que, né? A gente não quer que seja assim. E, então, eu, como paciente, falo para você que o que eles estão sentindo do outro lado, só quem é paciente sabe. Né? É difícil, né? Muito, muito difícil. E como última pergunta, eu deixo para todas, fiquem à vontade, e depois a gente abre para a plateia e para quem estiver nos assistindo. É assim, como é que acontece essa rede de apoio entre mulheres, entre mães, entre cuidadores? Como vocês enxergam, como vocês veem isso, como vocês fazem? Posso começar? Pode. Eu acho que tudo no trabalho de associação, e acho que ela vai concordar comigo, tem que ter muito comprometimento, muito respeito e muito amor. A causa é o que move. O dia que a causa se perde, o trabalho se perde também. Então, hoje, dentro da IMF América Latina, a gente tem 31 funcionários, tem uma superestrutura, mas todo mundo tem que falar com o paciente, até a menina do financeiro. Tem que falar com o cuidador, tem que falar com o paciente. Por quê? Porque eles precisam lembrar por que eles estão ali. Muitas vezes as pessoas vêm trabalhar e não se adaptam, né? Mas a gente quer pessoas que estejam ali pelos pacientes e pelas famílias. Então, eu acho que criar uma rede com muito respeito e com muito amor na minha opinião, o segredo. Obrigada. Indianara? Eu concordo em todos os sentidos. A partir do momento que a gente desvia o olhar da causa, a gente pode passar o bastão para outra pessoa. Porque nós estamos numa causa por amor, porque aquela causa doeu em nós primeiro, e é isso que nos move. Então, eu preciso olhar para o ser humano, para aquelas pessoas que chegam até nós com empatia, com compaixão, e entender que o motivo de ter uma associação é para defender a causa, é para trabalhar pela causa, é para abraçar. E assim, como mencionado, eu acho que uma associação está aí para isso. Ela cresce, ela surge disso. Então, a partir do momento que não existe mais amor pela causa, eu posso passar para uma próxima geração para fazer o trabalho. Diga assim, para nós, pacientes, o que seria da gente sem as associações? Eu não me vejo, né, todo o apoio que eu tenho, toda a dificuldade que eu tenho de entender até mesmo da síndrome da minha filha, que eu sei, mas sei pouco, ainda tenho mais a aprender. A associação me dá esse suporte, né? E eu falo, as associações, primeiro, abaixo de tudo, até mesmo para chegar até o médico, né? Eles explicam a gente, doutor, é assim, assim, pelo menos foi assim comigo. Ontem mesmo, eu não sabia que esse problema da Gabriele era uma convulsão, né? Foi por associações. Então vamos fazer esse exame. Então, assim, independente da patologia, as associações é o nosso norte. Perfeito. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar que gostariam de expressar e dividir com a gente? Eu quero falar uma coisinha. A minha avó, assim, mãe é mãe, né? A gente sabe que mãe é insubstituível. Desculpa os pais, mas mãe é mãe, né? Mas eu lembro que, como a gente está no último dia de maio, né, fazendo essa live por causa do Dia das Mães, eu lembro que quando minha mãe faleceu nos Estados Unidos, né? E quando nós chegamos, a minha avó estava em casa com meus filhos, né, lógico, e a minha avó falou, olha, eu já conversei com Nossa Senhora e com Deus, eu não vou embora, meu passaporte está confiscado, porque agora eu vou ficar cuidando de vocês. E ela morreu com 101 anos, morreu de causas naturais. E até os 98,
quando eu viajava para congresso, ela falava: estou indo para a sua casa, porque eu vou cuidar das crianças. As crianças já com 15, 16, 14 anos, eu vou cuidar das crianças. Então, mãe é mãe, gente. Eu tive a sorte. Eu pedi minha mãe muito nova, mas eu tive a sorte de ter uma avó que fez o papel da mãe, que fez eu me sentir cuidada até os 101 anos. É o que eu falo, é Deus no céu e mãe na terra, né, gente? Vamos combinar. Não, eu queria agradecer muito esse compartilhamento e queria aproveitar esses minutinhos que a gente tem para abrir para perguntas da plateia, que é a plateia que está aqui presencial, por enquanto. E queria saber se alguém quer fazer alguma perguntinha para a Indianara, para a Lívia, para a Cristine. Aproveite, é uma oportunidade única. Está todo mundo emocionado, gente. Acho que vocês já falaram sobre... Então, eu vou fazer a pergunta, né? Vocês falaram muito sobre a importância das associações que estão ao lado de vocês, né? Como vocês, hoje, vocês estão, cada uma, dentro de uma associação, né? IMF, você, Lívia, também tá, e faz esse trabalho, assim como a Indianara. Como é que é esse papel que não é de cuidadora, que não é de mãe, que é o papel dentro da associação? Como você desvincula esses papéis e passa a olhar a tua missão dentro de uma associação? Então, recrutamento de pessoas, conseguir captar recurso. Como é que é isso para você aumentar exatamente esta voz de cuidados e de experiência para esta doença? Como é que funciona isso? Bom, dentro da Abrapem, eu trabalho muito na parte administrativa, lá, né, como minha área de formação, e é essa questão de captação de recursos, desenvolvimento de projetos. Hoje a gente tem um escritório onde a gente já está com o pessoal trabalhando, então a gente está fortalecendo toda a equipe interna para que a gente possa ter uma rede maior, ter um acolhimento maior. E essa pergunta é bem interessante porque uns 20 dias atrás, que a gente passou por uma situação bem delicada, a minha terapeuta perguntou para mim: quem está nesse caso? É Indianara mãe ou é Indianara vice-presidente? Era uma situação onde a gente estava perdendo um bebê, e eu falei para ela: é impossível a Indianara ser vice-presidente sem ser mãe. Então, embora eu esteja num cargo, eu não consigo desvincular o coração de mãe, porque é o coração de mãe que me move a criar material, a criar projetos, a criar políticas públicas, a bater na porta dos nossos governadores e tal. Então, eu acho que sem ser mãe não tem como ser vice-presidente. Obrigada. Eu, como a paciente da Casa Hunter, né, eu vou comentar algo que aconteceu comigo para dizer como que a Casa Hunter é importante na minha vida, na vida da Gabriela, na minha vida, né, na vida da minha família. Em 2019, a Gabriele, ela começou a convulsionar, e eu moro aqui em São Paulo, e a Gabriela ficou internada na PUC Campinas. E eu lembro desse domingo, porque, para mim, a Gabriele nasceu ali. Médicos vinham e a Gabriele convulsionando, o batimento cardíaco dela chegou a 170, e eles acharam que era a máquina e não era. E aí aplicava remédio nela, e eu, assim, teve um momento que eu falei assim: eu não posso ser orgulhosa. Eu acho que não está na hora de eu pedir para a Gabriele suportar, porque eu estou sentindo a dor no coração, mas a dor física, quem está sentindo é ela. E aí eu fui para o banheiro, aqueles azulejos branco, frio, e eu comecei a rezar, pedindo a Deus e a Nossa Senhora que fizesse o melhor por ela. E eu conversei com esse amigo meu, atrapalhei o domingo dele, o Tony e a Fernanda, e desesperada, chorando.
E então, assim, e eles me acolheram. Me deram palavra de conforto, choraram comigo, estraguei o domingo em família deles, mas eles super preocupados com a Gabriele. Em nenhum momento eu estava falando com o Tony, como ela falou que eu não estava falando com o Tony, presidente da Casa Hunter, nem a Fernanda. Eu estava falando com o pai e com a mãe. E ali eles me acolheram como pai e mãe, como amigos, sabe? Da mesma dor, compartilhou. E mais uma vez, não trabalho lá dentro, mas hoje eu tenho orgulho de falar que a minha filha está lá dentro, sabe? Deus conspirou, né? O universo conspirou para que chegasse lá, e eu tenho muito orgulho, bato no peito, levanto essa bandeira por eles, sabe? Porque não tem como eu chegar perto de vocês e só ver vocês quando eu preciso, mas e depois? Sabe? E a continuação disso? Não tem. Então, assim, para associações, que é tão importante para a gente tem que levantar a bandeira, sim. A gente tem que agradecer, sim, porque foi através da sua dor, que hoje vocês acolhem um monte de gente. Então, eu falo em nome dessas pessoas que vocês acolheram, que é um acolhimento. Né? A gente não é associado, a gente são acolhidos por vocês. Então, assim, eu tenho muito que agradecer, não somente ao Tony e à Fernanda da Casa Hunter, e associações também que vocês levam, né? Eu acho que o maior desafio que a gente tem para seguir a nossa missão, num país onde não existe a cultura da doação privada, né? Na nossa fundação nos Estados Unidos, 32% vem das farmacêuticas, né? E o resto vem da iniciativa privada. Aqui não. Aqui a gente depende muito das parcerias que a gente tem. Então, eu posso falar até em nome do Tony, viu? A gente fica aqui pensando o que vai fazer o próximo ano, como vai ser. Todo ano é um desafio, né? A gente nunca tem aquela coisa de vamos projetar por 3 anos, como é lá fora, aqui é anual. E aí, todo ano, a gente ouve que o budget diminuiu. Então, a gente, do outro lado, muitas vezes tem que deixar, eu garanto que é igual com o Tony, a gente tem que deixar de ser mãe, amigo, tal, e falar, não, eu estou aqui dirigindo uma associação e tem muita gente que precisa de mim. Então, o que eu vou fazer para não deixar a peteca cair? E eu acho que, hoje, esse é o maior desafio que a gente enfrenta. Gente, eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para essas queridas que compartilharam tantas experiências com a gente. Foi incrível. Queria agradecer a presença da Indianara, da Lívia, da Cristine, que são mães, são mulheres, são administradoras, são presidentes de entidades, são apoiadoras, acolhedoras. Eu posso aqui ficar uma manhã, mais do que uma manhã, horas, só falando de predicados de toda essa condição de vocês. Muitíssimo obrigado. Eu vou encerrar essa conversa, essa roda de conversa, tanto para as pessoas daqui da plateia, da Sanofi, que está à distância, que estão à distância, e do povo que está no Instagram. Muito obrigada pela presença de vocês e por vocês terem estado aqui conosco e compartilhado essa experiência incrível de vida. Muito obrigada.
Obrigada.